Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Seguinte, hoje eu vou começar melhor dizendo o vídeo comentando novamente sobre a situação da Atlas Quantum. Eu sei que tem gente aí meio que ansiosa para saber sobre a situação, que tem dinheiro preso lá. Vou dar mais detalhes em relação a isso, porque novos fatos aconteceram, o que eu acho muito importante estar aqui noticiando para vocês, tá? E também comentar brevemente sobre a CPMF aí que estava sendo proposta pelo Ministério da Economia, que felizmente foi meio que arquivada aí, tá? Eu não estou dizendo que o governo tem mérito nisso ou não. Às vezes uma pressão popular também, às vezes meio que dá aquela ajuda, né? Porque o próprio presidente da República falou que era contra a proposta. Se ele voltasse atrás, ele perderia muito apoio popular, perderia aí muitos votos futuramente da própria base eleitoral. Mas quais seriam os efeitos dessa CPMF na sua vida? É isso que vamos comentar nesse vídeo aqui, beleza? Então, se fosse você, não sairia daí até o final, tranquilo? Agora, novamente falando aqui pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço a você que se inscreva. Então aquele que já é mais antigo, né, mas ainda não é inscrito, e também compartilha com geral inteira e também já vai dando logo like, beleza, galera? Agora vamos comentar aqui sobre a situação da Atlas. Ora, Rodrigo, por que você está falando aí no próprio título, na própria thumb, que é a situação tanto da Atlas quanto como da investimento Bitcoin, que a casa está caindo? Olha, porque é o seguinte, essas duas empresas estão sendo debatidas lá no Congresso Nacional. Estão começando os debates em relação a essas empresas lá na Câmara dos Deputados. Ainda nem chegou no Senado. Tá? Eu não estou dizendo que qualquer tipo de decisão dos deputados ou dos senadores, né, se acontecesse, que não é o caso, mas pode vir a acontecer, mas não estou dizendo que a situação desses congressistas, que isso seria rápido, que isso seria do dia para noite, como se fosse daqui para amanhã ou daqui para semana que vem. Mas isso aqui é um péssimo sinal, tô sendo bem sincero com vocês, isso é um péssimo sinal aqui para essas empresas. Quando começa a haver um tipo de debate nesse sentido, tá? E eles estão debatendo sobre o tipo de pirâmide financeira que pode ser a Atlas, tá? Eles já estão considerando a Atlas como uma possível pirâmide financeira como uma empresa possivelmente fraudulenta. Então por isso que eu falo que isso não é bom. Tá? E diferentemente da CVM, esses caras aí têm muito poder na mão. Simplesmente esses caras fazem as leis aí que regem a vida da população do país. Tá? Então, se os caras quiserem falar, olha, empresa que garanta aí rendimento em Bitcoin está proibida no país. Se de fato passar essa lei lá na casa legislativa, se o Supremo Tribunal Federal não identificar aquilo como inconstitucional, pronto, isso é lei, isso é efeito de lei, isso vai ter um efeito coercitivo, tanto para quem é dono de exchange, tanto para quem é, digamos assim, é dono dessas empresas aí que garantem rendimento, que vão passar a operar na ilegalidade caso não se adequem à lei, tanto para você que também quer serviços dessas empresas. É por isso que eu acho, por isso que eu falo. Olha, eu acho que o Estado não deve mandar na vida de ninguém, tá? Porque de fato sempre vem aí para promover danos. Ah, Rodrigo, mas tem empresa que de fato é fraudulenta. Eu sei, não tô dizendo que tem empresas que todas são boazinhas não, tá? Eu sei que tem empresa piramideira. Agora é o seguinte, o problema é o seguinte, de quem investe. Tá, eu acho que tem que haver sim a conscientização das pessoas, mas o problema é de quem investe. O Estado não tem que meter não tem que meter o bedelho na vida de ninguém, tá? Mas de fato, as discussões lá estão de fato bem, como é que eu posso dizer, adiantadas, tá? Já estão rolando aí várias discussões aí durante várias audiências públicas e durante o dia de ontem, 11 de setembro, foi aprovada aí mais uma audiência pública. Olha só, para debater a situação, uma audiência pública especialmente para debater a situação da Atlas Quantum e da investimento Bitcoin. Dá para você ver a seriedade da coisa. Eles vão ter um tempo somente dedicado, né, para discutir a situação da Atlas Quantum. Então, por que você acha que eu não estou preocupado em relação a isso? Assim, eu não investi nada em relação à Atlas Quantum, mas tem gente que investiu muita grana, que vai sofrer as consequências disso. Tá? Independentemente se a empresa for pirâmide ou não estou nem levando em consideração esse caso. Vamos dizer que for pirâmide, que seja pirâmide. De qualquer forma, as pessoas iriam perder dinheiro, mas se não houvesse a interferência aí do Congresso, o mercado não sairia aí meio impactado. E se não fosse, pior ainda, porque aí as pessoas que receberiam dinheiro, caso a empresa vá à falência aí por conta de uma ação de um burocrata desse, dificilmente vai receber. Tá? Não estou dizendo que não é não. Tá? Pelo contrário, tem grandes indícios de ser uma possível pirâmide financeira, dados aí os últimos fatos. Mas a questão é o seguinte,
vamos dizer que não seja, vamos colocar aqui o 1%, vamos dizer que o 1% de possibilidade seja aqui seja verdade, que a empresa de fato não seja pirâmide financeira. E aí? Muitas pessoas vão sair prejudicadas, o mercado de criptomoedas no Brasil vai sair prejudicado por causa ali da opinião de alguns burocratas, né? Na verdade, são 513 deputados, mas nem todos os 513 são ali em uníssono a favor desse tipo de medida aqui, como é que eu posso dizer, de restringir o mercado, né, de fazer esse tipo de regulamentação que vai ser ali, vai ser restritiva assim, vai deixar o mercado somente ali para algumas empresas, para grandes empresas que vão poder monopolizar esse mercado, tá? Enfim, acabaram tendo aí novas atualizações em relação à Atlas Quantum, né? Alguns funcionários, inclusive, acabaram ali meio que retirando a empresa do seu LinkedIn, do seu perfil ali do LinkedIn. Isso vem mostrando ó, tem um novo tipo de, como é que eu posso dizer, um novo tipo de gravidade dada à coisa, porque se os próprios funcionários que lá trabalham não querem ser rotulados da Atlas Quantum, quem é que vai confiar nessa empresa? É isso que eu falo. Tá? Até a própria diretora, a própria uma advogada, que depois, claro, voltou atrás, tem uma matéria falando sobre isso. A diretora, Emília Campos, né? Ela meio que retirou ali que trabalhava na Atlas Quantum, depois possivelmente tenha sido convencida ali por quem trabalha lá pelo corpo diretivo da empresa a não fazer aquilo. E aí ela meio que voltou atrás e colocou de fato, de novo, que trabalhava de fato na Atlas Quantum, mas a justificativa dada por ela para ela ter feito esse tipo de atitude é que ela estava cansada, isso segundo as próprias palavras dela, que ela já estava já cansada de receber pergunta que ela não podia responder, pergunta difícil. Então, olha, só por esse tipo de declaração você vê que a situação não é muito fácil, tá? Independentemente do Congresso, a situação da empresa não é muito fácil, a empresa está passando por uma situação de crise de fato, tá? E assim, de fato as coisas tendem a estar indo para o buraco. Tá? Agora, ainda mais com o Congresso Nacional agindo somente em relação a essas empresas. Eu não sei de nenhuma outra empresa que tenha algum tipo de discussão para comentar em relação àquela empresa em específico. Mas olha só, você acha que se de fato essa regulamentação passar, que todas as empresas aí, sendo pirâmides ou não, vão ser afetadas? Com certeza, tá, rapaziada? Eu já mencionei aqui no vídeo anterior o caso da Bitja, uma exchange aí que tá fechando as portas por causa aí da regulamentação excessiva. Tá? E aí algumas pessoas falam, não, Rodrigo, mas aí vai ficar melhor para mim, cara, porque eu faço arbitragem, né? E quanto menos empresas no mercado, o preço vai ficar mais volátil. De fato, quanto menos empresas regulando o Bitcoin, ele vai ficar mais volátil, vai custar um preço em determinada exchange, vai custar um preço bem mais caro em outra, porque não vai ter ali um mercado ativo, funcionando de forma regular, não vai ter algo organizado. Mas a questão é o seguinte, essas pessoas aí que têm uma visão, como é que eu posso dizer, de muito curto prazo, essas pessoas aí que não enxergam horizontes maiores, não veem que um tipo de mercado que não tem um certo tipo de organização, um mercado que não tem uma certa regularidade, ela não tem solidez, não tem aquele tipo de liquidez, digamos assim, nas exchanges. Então, do que adianta ter uma exchange que não é o preço do Bitcoin, um exemplo, tá? Custa 60 mil reais, só um exemplo. Em outra custa 40 mil. Não, cara, eu tô aqui tendo 20 mil reais de lucro de spread entre uma corretora e outra. Mas do que adianta se as taxas aí entre uma e outra fossem o quê? R$ 1.000. Um exemplo. Tá? Você perder muito, isso aqui é só um exemplo. Claro que poderia ser numa situação real, poderia ser mais caro ou mais barato, ninguém sabe. A depender da situação do momento, a depender de quantos compradores estejam dispostos a comprar, a depender também de como é que esteja o movimento nas casas de câmbio. Mas a questão é o seguinte. Se as taxas estiverem muito caras por falta justamente de exchange no mercado, isso é um ponto negativo que conta ali, que vai subtrair o lucro da pessoa. Outra coisa, a questão da liquidez. Tá? Então, vamos dizer que tenha 2 ou 3 casas de câmbio. E aí as pessoas até meio que se desinteressem por causa das taxas altas, por causa dessas altas restrições. Por exemplo, no caso da CPMF mesmo, que viria a taxar ali as operações com criptomoedas, que também seria ali meio que considerado, né, um tipo de compra, né? E claro que as exchanges não ficariam ali com custo, repassaria esse custo ao cliente. Então, as pessoas meio que se desinteressariam pelo Bitcoin, tá? Muitas delas. E aí, consequentemente, né, teria menos liquidez nas casas de câmbio e para quem você iria vender esses bitcoins? Tá, então é essa pergunta que eu te faço. Então não fica comemorando aí intervenção estatal para fechar a casa de câmbio, para regulamentar, para fazer aí, como é que eu posso dizer, para tentar restringir o mercado não, que você vai ser aí um dos prejudicados.
Tá? Somente aquela instrução normativa da Receita Federal está derrubando aí os mercados de Bitcoin aqui no Brasil. Quem está fazendo arbitragem está sobrevivendo porque está fazendo lá operação até em exchange internacional. Porque de fato, se fizesse aqui operação em exchange brasileira, ia passar fome, tá, rapaziada? Então, por isso que eu falo. Eu sempre fui contra, quem conhece meu trabalho sabe, sempre fui contra aquela instrução normativa. E a gente já está começando a sentir os efeitos dela agora. Tá? Isso apenas começando a sentir os efeitos. Tá? E a coisa pode ser muito mais agravada. Eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer futuramente. Tá? De fato, eu não estou aqui fazendo alarde. Eu sempre fui muito sincero, fui muito sério aqui no meu trabalho no YouTube. E assim, aqueles que diziam que eu fazia alarde anteriormente estão sentindo as consequências agora. Tá? E de fato, eu tenho muito medo do que possa vir pela frente. Tá? Regulamentação não, regulamentação nunca. Tá? Regulamentação nunca. Manda esses caras aí regulamentarem a casa deles, tá? Manda regulamentarem a vida deles, mas que nos esqueçam, tá? Que esqueçam aí as criptomoedas. Eu acho que dificilmente eles vão fazer isso, mas eu acho que eles deveriam esquecer a gente, esquecer o Bitcoin e passar a cuidar da vida deles, passar a tratar de assuntos que não envolvam aí criptomoedas, tá? Mas em relação à Atlas, de fato a situação está cada vez mais complicada lá em relação à empresa, tá? Não estou vendo nenhum tipo de solução à vista, tá? A coisa só tende a piorar, tá virando aí uma bola de neve, ninguém toma decisão de nada, as soluções não vêm do jeito que os diretores prometiam, né? Não vêm do jeito que o corpo diretivo ali prometeu para as pessoas. E assim, as ações continuam se acumulando, mais pessoas estão entrando com ações contra a empresa, e de fato, se essa empresa dar um pepino, dar um problema, aí de fato eu vejo isso, estou prevendo isso em tradução, estou prevendo isso aí, esse tipo de situação se traduzindo em leis. Tá? E leis que vai aí te agredir mais ainda do que já agride atualmente, tá? E assim, galera, tendo mais algum tipo de novidade em relação à Atlas Quantum, ou qualquer outro tipo de empresa, tá? Que também investimento Bitcoin está sendo lá debatido, tá? Eu falei sobre a Atlas Quantum, falei sobre investimento Bitcoin, mas acabei dando mais ênfase, acabei dando mais destaque sobre a Atlas. Mas também investimento Bitcoin está sendo debatido lá. Então você que tem dinheiro lá no investimento Bitcoin, tá? Aqui eu acho que não seja nenhum tipo de investimento seguro, tá? Independentemente de discussão lá na Câmara dos Deputados ou não, mas lá também a empresa está lá no bolo das discussões. Então, olha, de fato aí com o tempo, tá? Por algum tipo de projeto de lei, as atividades da empresa podem ser aí interditadas, independentemente de crise ou não, porque aparentemente a investimento Bitcoin está indo bem das pernas. Possa ser que um dia, e muitos sabem disso, que ela venha aí a falir, que ela tem um tempo de validade, mas esse tempo de validade pode ser aí adiantado por alguma medida do Congresso. Se um deputado achar, não, esse investimento Bitcoin aqui está lesando o povo, tá aí garantindo investimento que não pode cumprir, vai lá e determina ali que por meio de lei ou por algum tipo de medida legal que aquela empresa, ou empresa daquele tipo não deve funcionar, vai lá, passa uma lei e pronto, ele acaba com a tua vida, tá? Exatamente é assim que funciona. Mas enfim, deixando essa situação de lado, vamos comentar aqui rapidamente sobre a questão da CPMF aí, que foi até proposta pelo Ministério da Economia do Paulo Guedes, tá? Seria a volta da CPMF, inclusive que ocasionou na demissão ontem de um grande nome lá da Receita Federal, tá? Acho que foi o diretor da Receita Federal. Por quê? Parte do governo, né, parte ali da máquina estatal queria passar a CPMF, trazer de volta a CPMF, que algumas pessoas falam em ser 0,4% único, no caso para quem fosse fazer a transferência, outros já falam que seria 0,2% tanto para quem transferisse quanto para quem recebesse. Isso também incluiria P2P e também incluiria aí algumas exchanges, né? Algumas não, todas, melhor dizendo, né? E nesse caso aí as exchanges, tanto as exchanges quanto os P2Ps não ficariam aí com prejuízo, eles repassariam os clientes aí, isso é perfeitamente compreensível, os caras vão ficar com prejuízo se eles forem vender algum tipo de produto, e nesse caso aqui o Bitcoin é compreendido como um tipo de produto, como um tipo de bem sendo vendido, tá? E nesse caso aqui, compras, não somente de Bitcoin, mas qualquer outro tipo de produto, passaria aí por esse imposto, tá, rapaziada? E o próprio Paulo Guedes aqui falou que ele deu um tipo de declaração que eu achei até meio que leviana, tá? Eu geralmente não discordo muito do Paulo Guedes, mas nesse ponto aqui ele falou muita merda. Ele falou que quem não fosse pagar o imposto ali, que fizesse operação por fora ali do sistema bancário, que fizesse uma operação com dinheiro vivo, então certamente com criptomoedas, tá? Que fizesse a compra de um ativo e não declarasse um imposto, aquela pessoa legalmente, juridicamente não era dono daquele negócio.
Tá? E claro que ele deu o exemplo aqui do traficante, mas eu não vou me sujeitar a dar um exemplo tão baixo como ele deu. Porque não é somente o traficante que estaria ali sob o tipo de. Sob o tipo de. Como é que eu posso dizer? Sobre esse tipo de jurisdição. Que eu vou dar exemplo aqui para você. Vamos dizer que você compre um carro aí com Bitcoin com dinheiro vivo, você não declara imposto. Esse carro aí legalmente não seria seu. O governo poderia tomar o seu carro. Tá achando um absurdo? Isso é verdade, o próprio ministro falou isso. E assim, para aqueles que acham absurdo, para aqueles que acham que ele é roubo, isso aí é a essência do Estado, tá? Isso aí é só, vamos aqui mudar a situação, tá? Vamos trocar o carro por dinheiro. Tá? Se você não dá uma parte do que você ganha do seu dinheiro para o governo vai lá e te aplica uma multa. Tá? E se você não pagar a multa, se você resistir àquela multa, você vai sofrer algum tipo de sanção, podendo até gerar uma certa prisão para você. E se você ainda resistir ainda mais, você pode aí meio que sofrer a violência do Estado e ser fuzilado. É basicamente isso. Isso é o que? O que chamamos de imposto. Por isso que a gente fala, olha, imposto é roubo, imposto é roubo, imposto é roubo. E tem gente que não acredita, que meio que tá na Matrix. Eu também vivia na Matrix, achava certo tempo atrás que imposto não era roubo. Tá? As pessoas que estavam me convencendo falavam, não, que nada, é necessário. Não é. Tá? Isso é um roubo. A partir do momento que a pessoa te compele, a partir do momento que a pessoa te obriga a pagar determinada taxa, sem que você queira, tá? Independentemente se você usa ou não, vamos dizer que você não queira usar. Se você não quiser usar aquela porcaria, você vai ter que. Os serviços, já que eles dizem que prestam, que é muito mal prestado, se você não quiser utilizar aquela porcaria, você vai ter que pagar imposto do mesmo jeito. Então por isso que eu falo, imposto é roubo. Mas nesse caso aqui é um roubo bem mais escancarado que a população não está acostumada. Tá? Isso gerou polêmica. E a questão é a seguinte, a polêmica foi tão grande que o próprio presidente interveio na situação e falou que ele não quer a volta da CPMF de jeito nenhum. E foi lá, inclusive teve até a demissão de um dos nomes da Receita Federal por causa disso. Tá? E essa proposta aí, felizmente, da CPMF foi engavetada. Algumas pessoas falam, mas Rodrigo, esse tipo de proposta poderia vir até impulsionar o crescimento aí na adoção do Bitcoin. Olha, eu acho que não é bem assim como estou dizendo não, tá? De fato, em relação àqueles que querem ali se livrar do Estado, sim, mas nem 100% da população quer se livrar do Estado. A gente tem muitas pessoas que ainda acham que o imposto não é roubo, que querem aí meio que andar legalmente aí, fazendo tudo que o Estado manda, né, que o Estado ordena, baixando a cabeça. Tá? Então eu não acho aí que haveria grande adoção. Claro que muitas pessoas, para se livrar desse imposto, faria sim a adoção do Bitcoin. Mas não seria essa coisa estratosférica, essa grande adoção em massa, como estão dizendo aqui não. Eu acho que não seria, pelo menos desse jeito que estão dizendo. Tá claro que haveria uma certa adoção sim. E também, como já falei, esse tipo de CPMF pode aí estimular aí a fuga de capital para as criptomoedas. As pessoas poderiam ficar aí meio que desinteressadas em comprar Bitcoin justamente por isso, por esse tipo de taxação aí de 0,2% se ela fosse transferir, ou então 0,4% se ela fosse comprar Bitcoin. Então, olha, isso aí, essa história aí que esse tipo de CPMF, né, iria estimular as pessoas a comprarem criptomoedas, olha, não vai muito nessa não, que eu acho que o mercado poderia sair mais prejudicado ainda. E para se recuperar, claro que se esse imposto saísse a longo prazo, se a população abrisse os olhos, a coisa poderia melhorando aos poucos, mas isso a longuíssimo prazo, não ia ser nada muito rápido não, tá rapaziada? Isso teria que ter um tipo de ruptura, um tipo de fratura muito grande para se chegar a esse ponto. Teria que chegar no ponto de uma Argentina da vida, que já tem ali inflação muito alta há anos. Teria que chegar a um tipo de Venezuela, onde a população está passando fome. A gente quer chegar, eu quero que as pessoas cheguem nesse tipo de situação para adotar o Bitcoin? Claro que não. Tá? Eu quero que as pessoas adotem o Bitcoin por livre e espontânea vontade e porque elas tenham interesse na criptomoeda, não porque estão passando necessidade na vida, não porque estão ali quase numa situação de penúria subhumana para adquirir aquela criptomoeda, entendeu? Então, olha, tem sim como a gente, né, digamos assim, minimamente de forma digna, chegar aí à adoção do Bitcoin sem precisar desse tipo de artifício, tá, rapaziada? Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E nos vemos na próxima.